Quando Cristiane recebeu o diagnóstico, achou que tudo havia acabado. Câncer, estágio avançado e um sonho interrompido. Ser mãe, sozinha, frágil. Ela viu sua imagem se apagar no espelho, mas foi no hospital, entre remédios e lágrimas, que ela conheceu Alberto. Ele não era médico, não era paciente, mas mudou tudo. Um estranho que apareceu com um sorriso e ficou. O amor deles floresceu onde a dor parecia reinar. E o que aconteceu depois emocionou até os médicos, porque Cristiane não só venceu a doença, ela também realizou o sonho mais improvável de todos, dar à luz Ana Júlia. Cristiane sempre sonhou em ser mãe. Enfermeira dedicada, cuidava de outros com todo o amor que ainda não tinha conseguido dar a um filho. Vivia sozinha, mas cheia de planos, esperanças e fé. Foi numa segunda-feira comum que tudo mudou. Uma dor insistente, uma tontura inesperada e, de repente, uma bateria de exames. O que parecia ser apenas estresse virou algo que ninguém quer ouvir: câncer. O médico segurou o papel por alguns segundos antes de falar. Cristiane apenas ouvia o som da respiração dela e o silêncio esmagador da sala. O linfoma está em estágio avançado, mas ainda temos tempo. Tempo, uma palavra que de repente ganhou outro peso. Ela saiu do consultório zonza, como se o mundo estivesse girando mais rápido do que ela conseguia acompanhar. Naquela noite, se trancou no quarto, chorou até dormir, e dormiu com medo de não acordar. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Cristiane. As sessões de quimioterapia começaram rápido. Cada visita ao hospital parecia arrancar um pedaço dela, do corpo, da alma, dos sonhos. O cabelo caiu. A pele perdeu o brilho. O espelho se tornou um inimigo silencioso. Mas nada doía mais do que o silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nem mesmo da família distante. Cristiane se sentia esquecida, como se estivesse desaparecendo aos poucos. Foi numa tarde cinzenta, enquanto esperava mais uma sessão, que alguém se aproximou. Oi, com licença. Café? Ela ergueu os olhos. Um homem de camiseta simples e sorriso gentil estendia um copo de café quente. Ele parecia fora de lugar naquele ambiente pesado, como um raio de sol entrando por uma janela fechada. Meu nome é Alberto, sou voluntário aqui no hospital, não quis incomodar. Ela hesitou. Depois aceitou o café com um gesto tímido. Foi o primeiro gole quente que sentiu em dias. Na semana seguinte, ele voltou. Trouxe um livro de poesias e um pequeno vaso com uma flor branca. Minha mãe lutou contra o câncer. Desde que ela se foi, eu prometi a mim mesmo que ninguém passaria por isso sozinho. Cristiane ouviu em silêncio. Aquela dor, tão parecida com a dela, fez com que um laço invisível surgisse entre os dois. Não era um encontro planejado, mas naquele hospital onde a esperança parecia se esconder, Alberto apareceu como alguém que lembrava Cristiane de quem ela era antes da doença, e pela primeira vez em semanas, ela sorriu. A cada sessão, Alberto aparecia, às vezes com um café, outras com uma história, um poema, uma música. Ele não fazia perguntas demais, não forçava conversas, só estava lá, presente. E foi nessa simplicidade que Cristiane começou a se permitir. Permitiu-se rir, mesmo careca. Permitiu-se falar de seus medos, mesmo com a voz trêmula. Permitiu-se sentir algo que ela não sentia havia muito tempo: acolhimento. Em uma manhã chuvosa, Alberto apareceu encharcado, segurando um pacote embrulhado com jornal. É feio, mas é de coração, disse, entregando-lhe um lenço colorido com desenhos de borboletas. Cristiane segurou o tecido com delicadeza. Sorriu. Feio é não ter ninguém. Você é bonito por estar aqui. A frase saiu antes que ela pudesse pensar. Ele sorriu de volta, mas não disse nada. Não precisava. O silêncio entre eles já dizia muito. Na semana seguinte, ela teve uma crise forte durante a sessão. O enjoo foi intenso, e o choro veio junto. Alberto entrou na sala sem permissão.
sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Você não precisa ser forte o tempo todo. Eu estou aqui. Aquela frase entrou fundo, quebrando uma muralha. Cristiane encostou a cabeça no ombro dele e, pela primeira vez, se permitiu chorar sem culpa. Nos dias seguintes, começaram a sair para pequenos passeios depois das consultas. Uma praça próxima, um banco sob as árvores. Entre uma risada e outra, a dor parecia menor. Alberto mostrou que, mesmo em meio à doença, havia espaço para o afeto. E ali, onde a vida parecia se despedir, um novo amor nascia devagar. Meses se passaram. Cada sessão de quimioterapia era uma batalha vencida. O corpo de Cristiane estava cansado, mas sua alma, agora alimentada pelo amor de Alberto, começava a se reconstruir. No dia do exame final, ela estava nervosa como nunca. As mãos suavam, o coração disparava. Alberto ficou ao seu lado, segurando sua mão, como sempre fazia. Quando o médico entrou na sala com um sorriso contido, ela prendeu a respiração. Cristiane, os exames mostram que você está em remissão completa. Ela não respondeu, apenas chorou. O som do choro dela preencheu a sala, um som de alívio, de libertação, de renascimento. Alberto a abraçou forte. Você venceu, eu sabia. Eles saíram do hospital de mãos dadas como quem sai de um pesadelo para acordar num novo dia. E foi exatamente isso. Com o tempo, Cristiane retomou o trabalho, voltou a estudar, passou a dar palestras para outras pacientes, mas algo ainda batia forte no peito. O sonho que ela pensava ter perdido, ser mãe. Os médicos foram diretos, as chances eram muito pequenas. O tratamento havia afetado sua fertilidade. Mas ela olhou para Alberto com os olhos marejados e ele não hesitou. Se houver 1% de chance, vamos tentar. E se não vier, a gente adota. Mas esse sonho é nosso agora. Naquele dia, debaixo do céu alaranjado de uma tarde calma, eles prometeram nunca mais desistir da vida, nenhum do outro. Os meses seguintes foram de exames, tentativas e orações silenciosas. Cristiane e Alberto sabiam que não seria fácil, mas também sabiam o que era lutar contra o impossível. Quando o resultado do teste de gravidez deu positivo, ela demorou a acreditar. Olhou para o papel, para as 2 linhas marcadas, e desabou em lágrimas. Alberto, a gente vai ter um bebê. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão da sala, abraçou sua barriga e chorou como uma criança. A gestação foi delicada, com cuidados constantes, mas Cristiane, agora cheia de propósito, irradiava uma luz diferente. Ela falava com a barriga, cantava para a filha, ainda não nascida, e escrevia cartas que um dia entregaria a ela, contando tudo o que viveram para que ela pudesse existir. No dia do parto, o hospital parecia outro. Médicos, enfermeiras, até pacientes, todos sabiam da história daquela mulher que venceu o câncer e agora daria à luz. O choro de Ana Júlia ecoou pelo corredor como um anúncio divino. A vida venceu. Cristiane segurou a filha contra o peito com Alberto ao seu lado e sussurrou: Você nasceu do nosso amor. Você é a nossa vitória. Anos depois, Cristiane ainda visita o hospital, agora com Ana Júlia pela mão. Ela não volta como paciente, volta como testemunha, como prova viva de que o impossível é só uma palavra. E toda vez que alguém pergunta se valeu a pena, ela sorri, olha para a filha e responde: Valeu, porque mesmo depois da dor, a vida floresceu. Hoje, Ana Júlia tem 5 anos. Ela adora pintar com as mãos, correr pelo quintal e perguntar 1000 vezes como os bebês nascem. Mas há uma história que Cristiane sempre faz questão de contar para ela, todas as noites, antes de dormir. Você nasceu 2 vezes, filha. A primeira foi aqui, nesse mundo. A segunda foi dentro de mim, no dia em que eu descobri que ainda tinha razões para viver. Ana Júlia ainda não entende tudo, mas quando ouve isso, sorri e abraça a mãe com força. E naquele abraço, Cristiane sente que o amor foi mesmo o melhor remédio
e que mesmo sem cabelo, com cicatrizes, com medo, ela foi mais forte do que imaginava, porque a dor a moldou, mas o amor a curou.